Antes de morar nos Estados Unidos, seja para trabalhar ou estudar, nós escutamos um monte de conselhos, um monte de estigmas, um monte de gente contando o que esperar quando chegar lá nos Estados Unidos. Mas eu notei que tem algumas coisas que as pessoas não contam sobre como é viver a vida real lá de verdade. Então hoje eu vou te contar 3 coisas sobre morar nos Estados Unidos que eu tenho certeza que tu não viu por aí. Oi, eu sou a Manu, eu fiz 2 intercâmbios de trabalho nos Estados Unidos e um de high school no Canadá, e eu conto um pouquinho sobre como é a vida real morando no exterior, viajando, e enfim, eu falo bastante sobre work and travel, e hoje eu vou contar para vocês 3 coisas que eu aprendi no dia a dia que eu acho que são diferentes e que ninguém espera realmente viver e o que esperar sobre isso. Então vamos logo para a primeira, sem muita enrolação? Nós sempre escutamos que americanos são pessoas frias, que são pessoas fechadas, que é difícil de conversar, de entrar na vida deles e se misturar. Porém, no atendimento ao público, isso se transforma em 180 graus, muda completamente. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu cheguei lá, trabalhando no público. Ano passado, eu era cashier, então eu trabalhava de caixa, fazendo café, vendendo. Toda essa parte do atendimento ao cliente, eu fazia essa primeira conversa e impressão. E então, a primeira coisa que o meu chefe me falou foi: eles gostam de ser elogiados, eles gostam de ser paparicados e eles gostam de uma simpatia extrema. Para nós brasileiros, eu acho que soa até um pouco como falsidade. E assim, nossa, eu não sei se simpático assim. Aqui no Brasil nós gostamos de conversar e tudo, mas lá eles gostam de uma coisa um pouco diferente, que foi a primeira coisa que eu aprendi no meu primeiro intercâmbio, e agora nesse segundo eu usei o tempo todo e ajuda, viu? Principalmente se o teu emprego depende de tips, essa dica é muito importante. Tips são gorjetas. Eles gostam que tu seja extremamente simpático, que tu elogie as características dele. Então você vai ter que elogiar o cabelo, vai elogiar a unha, e eles também vão te elogiar se eles verem. Então, por exemplo, no resort de esqui que eu trabalhava esse ano, sempre as meninas vinham com glitter no rosto. Elas amam que você fale: nossa, que lindo o seu glitter, que linda a tua unha. Nossa, onde você comprou esse casaco? É muito bonito. E não só os elogios, eles querem que vocês sejam extremamente simpáticos. Oi, como você tá? E tipo, numa voz fininha, numa coisa assim, que tu vai pensar: gente, eu não consigo tratar as pessoas assim, eu não falo assim no meu dia a dia. E não, realmente, tu não fala. Mas lá é prática, é um bom costume tu olhar e falar: Hi, how are you? How's your day going so far? E aí você vai falar com eles e eles vão amar isso. E eles vão te dar gorjetas por causa disso e eles vão ficar felizes. E, por exemplo, nos resorts de esqui, uma das coisas que eles usam como métrica são os comentários que os clientes deixam na página do resort. E eles sempre falam do atendimento, eles gostam de ter esse atendimento caloroso e até meio forçado. Isso é uma coisa muito importante, é uma dica, assim, é uma coisa que eu não sabia, que eu pensava, americanos são frios, os americanos eles vão querer uma postura mais formal. Eles gostavam que nós nos levantássemos, mostrássemos o mapa para eles, que a gente fizesse tudo o que a gente podia. Não era uma coisa super formal, era simpático ao extremo. E essa é a primeira coisa que eu achei super diferente sobre trabalhar nos Estados Unidos. Outra coisa que poucas pessoas falam sobre trabalhar nos Estados Unidos é que as leis trabalhistas elas variam de cada estado. Aqui no Brasil, a maior parte das nossas leis são federais, enquanto nos Estados Unidos, os estados têm mais independência para criar as suas próprias regras, as suas próprias leis. Nós conseguimos ver isso melhor em assuntos como aborto, o uso de maconha, que em alguns estados pode, em alguns estados isso ainda é proibido por lei. Nas leis trabalhistas, isso continua sendo regra. Então, em alguns estados nós temos algumas leis, enquanto em alguns outros estados outras leis. Por exemplo, no meu trabalho ano passado, quando eu trabalhava em feriados, como por exemplo no dia do Natal, eu passava o dia inteiro recebendo hora extra. Então a hora extra era 1,5 vezes o meu salário normal. Na Pensilvânia eu ganhava $14 por hora e nos dias de hora extra eu ganhava $21 a hora.
Enquanto em Mammoth Lakes eu ganhava $20 a hora e nos dias em que eu ganhava hora extra eram $30 por hora. Porém, não se aplicava a mesma lei da Pensilvânia nos Estados Unidos. Lá na Pensilvânia, nos feriados, como já comentei, eu ganhava sempre a hora extra, enquanto na Califórnia eu não ganhava hora extra nenhuma e não fazia diferença alguma trabalhar em feriado ou não. No entanto, lá na Pensilvânia eu trabalhava praticamente todos os dias 10 horas por dia, o que passa das 8 horas ali habituais de trabalho. Lá na Califórnia, todas as vezes que tu passava de 8 horas por dia, mesmo que tu trabalhasse 8 horas e 1 minuto, esse 1 minuto já valia como hora extra. Lá na Pensilvânia, só após 40 horas semanais de trabalho. Na Califórnia, após 8 horas e após 40 horas. Então, tudo que passava de 8 horas por dia e tudo que passava de 40 horas por semana virava hora extra. Então, lá na Pensilvânia eu ganhava bastante hora extra, mas eu ganhava bem menos. Enquanto na Califórnia eles não gostavam de dar hora extra, eles faziam de tudo para não dar. Eu vou fazer um vídeo especificamente comentando como foi a minha experiência e comparando os meus dois empregadores, mas já vou dizer que é super diferente. Como vocês podem ver, o meu salário era muito diferente, de 14 para 20. Porém, tudo isso se explica quando eu te conto que em Mammoth o meu salário era 20, porém tudo era muito caro, era absurdamente caro. Enquanto o meu salário de 14, ele fazia eu ter a mesma qualidade de vida nos dois estados. Além de que, lá na Pensilvânia, assim, ó, não tinha semana que eu trabalhava menos do que 40 horas. E em Mammoth, teve semanas que eu trabalhei 25 horas. Então, assim, é muito diferente. E já puxando mais para esse tópico do trabalho e das regras diferentes, uma coisa super diferente aqui do Brasil, que eu nunca tinha visto ninguém falando, é que lá, toda vez que você recebe seu salário, que a gente recebia a cada 15 dias, a gente chamava de nosso paycheck, que era o nosso pagamento, a gente recebia também horas pagas para faltar ao trabalho, que seriam um sick leave, né? Para você faltar ao trabalho e ainda receber dinheiro pelo dia que você faltou. Geralmente, a gente não fica muito doente. Por acaso, nessa temporada eu fiquei doente 3 vezes. Mas eu tenho amigas que não ficaram doentes. Então, elas puderam faltar 1 ou até 2 dias de trabalho inteiro e receberem pelas 8 horas de trabalho. Vale super a pena e tu ganha ali os seus 20 por hora normalmente. Então, geralmente, dependendo do quanto tu trabalha, tu vai conseguir acumular 1 a 2 dias por temporada. Basicamente, tu recebe para não trabalhar. E a gente pode fazer outras coisas. Pode dar o sick day e sair viajar. Ou passear. Enfim, a única coisa que tu não pode fazer é usar a montanha com teu passe ali anual que tu tem. Porque aí não faz sentido, né? Como que tu vai usar a montanha e dizer que tu tá doente? Eles podem te pegar na mentira e aí isso pode dar ruim para ti. Além disso, eu não sei se isso é uma regra de todos os resorts de esqui ou se era só em Mammoth, mas eu achei que era interessante contar para vocês, porque ainda faz parte desse tópico. Lá você podia tirar uma coisa que se chama Ride Break. Ride é para ir esquiar e fazer snow, enfim. E o Ride Break, basicamente, é quando tu tira 1 hora do teu trabalho no meio do dia só para poder esquiar. Sim, tinha isso. Tu podia ir lá tirar um ride break e esquiar bem de boa. Depois tu voltava para o teu trabalho como se nada fosse. O nosso horário de trabalho também era diferente lá. Aqui geralmente é 1 hora, 1h30. No Brasil, eu não conheço muitos lugares aqui no Brasil, mas também não tenho uma vasta experiência de trabalho, mas que tu tem menos de 1 hora ali de almoço. Mas tu também bate o ponto para sair. Lá tu bate o ponto, tu tem 30 minutos não pagos de almoço e tu volta. Enquanto aqui tu tem um salário mínimo estabelecido, lá tu não tem muito um mínimo que tu vai ganhar. Se tu não for, tu não vai ganhar. É só quando tu dá o teu clock-in, que chama em inglês, o bate o ponto, e é assim que o teu salário é estabelecido. Então tu tem um mínimo por hora, mas não existe um salário mínimo estabelecido. Por exemplo, tu não pode ganhar menos de $600 por mês. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem o nosso salário mínimo, que é uma quantidade que o trabalhador não pode ganhar menos por mês. Mas lá nos Estados Unidos eu não vejo muito isso. Eu posso dizer que as leis lá são muito mais brandas para os trabalhadores e também para muitas outras coisas, tá? Como consumidora, eu também percebi que as leis lá são muito mais brandas e elas são muito mais vantajosas para as empresas. Porque, por exemplo, agora na volta,
eu tive uma perda de 24 horas de viagem, porque o meu voo teve que fazer um pouso de emergência e eles não tinham onde me colocar, e eu cheguei no Brasil 24 horas depois. E eu não tinha direito nenhum. Eles não me deram hotel, eles não me deram nada. Eles disseram, inclusive, que se eu quisesse sair do avião enquanto ele estava em manutenção, eles não poderiam garantir que iam me botar em outro voo. No fim, ele foi cancelado e eles tiveram que me realocar. Mas é muito louco ver as diferenças de países. Vocês gostariam de ver mais alguma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos? Deixe aí no comentário se vocês sabiam sobre essas 3 curiosidades sobre trabalhar nos Estados Unidos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!